Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, livro de Tiago. O último capítulo do livro de Tiago. Capítulo 5. Achou aí? Curve sua cabeça para a gente orar. Vamos orar. Senhor Espírito Santo, agora fala conosco através dessa palavra. Que todas as barreiras do nosso coração sejam quebradas. Todas as escamas possam cair dos nossos olhos. E nós possamos enxergar a Tua palavra pura falando conosco, nos ensinando, a nos ensinar, a nos guiar pelo caminho que nos deve ser ensinado. Então tenha liberdade para falar conosco, retira todo impedimento e nos dá a sabedoria do alto, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler o versículo 16, gente, só o 16, tá bom? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos repetir? Só o 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu quero me ater aqui só na parte B do versículo, que é o final, onde diz assim, olha, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amados, nós estamos no mês da oração, estamos aprendendo a orar, estamos sendo incentivados a praticar a oração, porque a oração é um dos pilares da vida cristã. Olhe para esse prédio, olhe para esse espaço aqui, olhe para esse espaço. Imagina que esse prédio seja a sua vida cristã, sua vida com Deus. Você está vendo aqui vários pilares, né? Várias colunas que nós chamamos. A oração são como esses pilares na vida do cristão. A vida do cristão, ela tem que ter sustentação de oração. A vida cristã, ela precisa de pilar de oração. Imagina se esse prédio não tivesse nenhuma desses pilares. Tem gente que trabalha aqui com construção sabe. Se esse prédio não tivesse nenhum pilar, não tivesse nenhuma coluna, eu era o primeiro a não entrar nem aqui dentro, porque ele corria um sério risco de qualquer hora desabar. Do mesmo jeito é a vida do cristão sem oração. Ele corre um risco de a qualquer hora ele desabar, como tem gente que desaba, porque não tem o pilar da oração. E todos nós sabemos que devemos orar. Não vou pregar sobre isso. Mas nem sempre nós entendemos que existem atitudes que potencializam a nossa oração. E é o que eu vou falar hoje. O meu tema é atitudes que potencializam as nossas orações. Que atitudes nós podemos ou devemos tomar para que as nossas orações sejam potencializadas? Para que elas, como diz aqui Tiago, como a gente leu aqui, né? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, a oração do justo. Como que eu pego a minha oração e potencializo ela, e faço com que ela seja uma oração de poder, que tenha efeito,
que tem a eficácia. Sabe aquele remédio que você toma, que você, rapaz, tomei só um comprimido e já estou bonzinho. Como que eu faço para que a minha oração não seja uma oração fraca? Seja uma oração que traga, que seja potencializada e traga retorno. Então eu vou dar para vocês aqui algumas atitudes. Eu vou listar aqui algumas atitudes para que nós possamos colocar em prática e as nossas orações sejam potencializadas. Quem quiser anotar, anote. Nós vamos inclusive falar sobre elas também nas células. Atenção aí, você que vai facilitar a palavra na célula. A primeira é coração reto diante de Deus. Vamos repetir para a gente lembrar? Coração reto diante de Deus. O Salmo 66, 18 fala sobre isso. Vamos ver. Salmo 66, bem no meio da Bíblia. Parte tua Bíblia no meio que você vai encontrar. Salmo 66, 18. Amém? 66, 18 diz assim, ó. Desculpa, gente, voou aqui. Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, vamos ler o 19 também? Entretanto, Deus ouviu e atendeu a voz da minha oração. Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Olha que interessante que a Bíblia está dizendo que o coração reto diante de Deus é uma das principais atitudes que nós temos que ter para que a nossa oração seja ouvida, para que a nossa oração tenha efeito. Novamente eu volto a falar. Sabe aquele remédio que você tomou e não fez efeito nenhum? Você tomou uma caixa, tomou duas e nada. Aí você tomou um outro remédio, que o médico passou outro remédio, você tomou só um e ele já resolveu logo o problema. É a oração eficaz. A pessoa ora, não vê resposta de nada, não tem solução de nada. Mas a primeira dica é um coração reto diante do Senhor. Sabe o que significa isso? Não significa perfeição, porque ninguém é perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos. Nenhum de nós jamais conseguiremos ser 100% perfeitos. 100% perfeitos. Nenhum de nós. Vocês estão ouvindo bem aí atrás? Tá bem? Tá ouvindo bem? Tá, Marcos? Nenhum de nós vai conseguir ser 100% perfeito. Então não é uma questão de ser perfeito para Deus ouvir. Não. É uma questão de ter um coração reto, sincero. Deus, não é que Deus vai ouvir a oração de uma pessoa perfeita. Não é isso. Mas Deus vai ouvir a oração de um coração reto e sincero. As nossas orações não são potencializadas pela nossa perfeição, mas as nossas orações são potencializadas pela pureza do nosso coração, pelo nosso coração sincero diante de Deus.
Eu posso te dizer que Deus não ouve orações de lábios que não refletem um coração sincero. Oração não é só falar. A oração passa por aqui. Ela tem que vir daqui. Se ela vier só daqui, ela é só da boca para fora. Ela tem que vir de um coração sincero. Se a pessoa tem um coração sincero, se ela tem um coração reto diante de Deus, Deus vai ouvir a oração. Amém? Por exemplo, imagine uma torneira cheia de água, mas entupida com sujeira. A torneira está lotada de água. Tem água, a fonte está ali, mas o fluxo está bloqueado, porque tem o quê? Sujeira. Assim é quando nós oramos com o coração carregado de pecado, de sujeira, de insinceridade. Não adianta, eu estou falando aqui, mas o meu coração está carregado. Eu estou falando, mas eu estou cheio de sujeira. Deus não ouve. O Leonardo de Ravenhill, ele dizia assim, olha, a oração não move Deus a agir até que primeiro Ele tenha movido você a se santificar. O que significa isso? Que antes de Deus se mover para mim, Deus vai me mover para Ele. Antes de eu fazer Deus se mover para mim, através da minha oração, a minha oração vai me fazer Deus me mover para Ele, em santificação, em pureza. Como que eu quero orar para que Deus me responda, para que Deus haja em meu favor, se a minha oração não é capaz de me levar a uma santificação, a uma pureza? É uma hipocrisia, é uma oração hipócrita. Então o que eu tenho que fazer antes de orar? Me examinar, pedir perdão, manter minha vida limpa diante de Deus. Às vezes a pessoa, mas eu oro e Deus não me responde. Ei, Deus é santo. Deus é o quê? Santo. Não é só eu orar, é como eu estou orando. Como está o coração de quem está orando. Não é só uma questão de eu pedir, eu estou pedindo a Deus, Deus não está me respondendo. Mas como está o coração do pedinte? O coração do pedinte está como? Está cheio de rancor, está cheio de mágoa, está cheio de pecado, está cheio de pensamentos ruins, está com o coração todo endurecido, com o coração cheio de rancor. Como que eu vou pegar e abrir minha boca e pedir a Deus e quero que Deus me responda? Por isso, eu não posso deixar de orar sem pedir primeiro perdão a Deus. Toda vez que a gente for orar, a gente tem que pedir perdão ao Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa se eu fiz algo. A gente tem que orar até por aqueles pecados que a gente nem sabe que pecou. Você sabia? Tem pecados que a gente nem sabe que praticou. Até por esses a gente tem que pedir: Senhor, me perdoa até os pecados que eu pequei, eu fiz, mas de repente eu nem mesmo tenho consciência de que eu fiz, mas eu fiz. Então, Senhor, me perdoa. Toda oração nossa, nós precisamos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados e manter a nossa vida limpa diante de Deus. Amém? Segunda atitude: fé verdadeira e confiança em Deus. Repita comigo: fé verdadeira e confiança em Deus. Aí eu te levo lá para Marcos capítulo 11. Evangelho de Marcos capítulo 11. Versículo 24 diz assim: por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Em algumas versões vai dizer assim: tudo o que pedires em oração,
crendo que já receberam, assim será feito. Então, a segunda atitude que eu tenho que ter na minha oração é 11:24, Marcos 11:24. A segunda atitude que eu tenho que ter na minha oração é fé verdadeira e confiança em Deus. Se eu estou orando, eu preciso crer naquilo que eu estou orando. Na verdade, eu só posso orar se eu crer. Se eu orar sem crer, não é oração, são palavras jogadas ao vento. Porque a fé é a chave que abre a porta do céu, que leva a nossa oração. A oração sem fé é como lançar uma carta sem endereço. Antigamente tinha a carta que a gente mandava, né? Alguém aqui já mandou carta? Quem já mandou carta? Tem gente que não quer entregar a idade, né? Eu já mandei muitas cartas. Inclusive quando eu comecei a namorar com a minha esposa era por carta. Pensa aí, mandava uma carta, ficava esperando 15 dias para poder vir a resposta, outra carta. Olha aí. Eita menina, era antigo isso aí, viu? E quando chegava a carta eu ficava, aí o coração chega batia. Aí eu pegava um lugar assim bem especial, sentava, ia ler a carta, abria a carta assim, ia ler a carta. Oh meu Deus, oh Jesus. Eu ainda cheirava a carta ainda para ver se eu sentia o cheiro dela. Eu lá em Juazeiro do Norte e ela aqui, né? Então era assim. Mas orar sem fé é como enviar uma carta sem endereço. Para onde é que a carta vai? Não tem fé, não tem destino. Deus se agrada de quem ora, crendo que Ele é poderoso para agir. Observe que o texto diz assim: tudo que você pedir, Jesus fala, tudo que você pedir a mim, crendo, você receberá. Não. Tudo que você me pedir em oração, crendo que já recebeu, você receberá. A fé vai muito mais do que isso, mais além do que isso. Quando a gente ora, a gente não tem que crer que vai receber. A gente ora, a gente tem que crer que já recebeu. No mundo espiritual, a gente já recebeu. Por exemplo, você está enfrentando um problema de saúde. Quando você ora, ó Senhor Jesus, tira essa enfermidade do meu corpo. Eu não aceito essa enfermidade. Eu repreendo essa enfermidade. Me cura, derrama sobre mim a cura, Senhor, em nome de Jesus. Você não pode estar orando, eu vou ser curado. Daqui uma semana, daqui um mês. Deus quiser, daqui um mês eu vou estar curado. Não. Você ora, você pede e você já creu que já está curado. Amém? Mas pastor, como é que eu estou curado se eu ainda estou sentindo o sintoma? Você já está curado, o que tem é só o sintoma. Até porque Jesus já carregou na cruz a nossa enfermidade. Então eu não preciso carregar de novo. Eu tenho que crer na palavra, que a palavra é verdadeira. Amém? Você entende isso, sim ou não? Então, pedir a oração crendo que já recebeu. Você não vai receber, já recebeu. Mas pastor, mas eu não estou vendo. Mas é aí onde entra a fé. Você não está vendo ali, mas no mundo espiritual já existe a resposta que você tem. Porque antes das coisas materiais acontecerem, elas se materializam no mundo, elas existem, melhor dizendo, no mundo espiritual. Depois é que elas se materializam. Amém? Eu creio que a palavra é verdadeira e ela não pode mentir. Então você quer muito algo. Então quando você ora, naquela oração, naquele momento, Deus não vai fazer, Deus já fez. No teu coração, Deus já fez, na tua fé já existe. É só questão de tempo dela chegar até você. É só questão de tempo dela se materializar e você tocar nela e você ver a existência dela e você glorificar a Deus e testemunhar. Amém? Então, nós precisamos ter fé, ter confiança. E isso é uma expressão, isso é uma atitude. Porque às vezes a pessoa diz que crê, mas não mostra. Mas não mostra através daquilo que ela crê. Não, tu crê. Você crê, mas não mostra. Mas na vida, no dia a dia, ela não mostra, ela não vive que crê.
Por exemplo, tem uma história, certa vez, uma pequena cidade estava enfrentando uma seca severa. Sabe aquela seca mesmo? Seca, de gente passando fome. E uma igreja local, o pastor chamou a igreja e disse assim: nós vamos orar por essa cidade e Deus vai abrir os céus e vai vir chuva. Então juntou todo mundo, fez um culto campal, juntou toda a igreja e começou e disse assim: vamos orar por chuva. Todo mundo veio para a praça orar por chuva, fazer um propósito para Deus mandar chuva. Mas disse que só uma criança chegou com guarda-chuva. Todos os outros foram orar por chuva, mas só uma criança chegou com guarda-chuva. O que aquela criança estava dizendo? Eu vim orar por chuva, eu trouxe o guarda-chuva, porque eu creio que vai chover. Amém? Às vezes a gente ora por algo, mas a gente não se prepara para receber aquele algo, querido. Pega essa aí. Tu quer tanto algo, tu ora tanto por algo, mas tu nunca se preparou para receber aquele algo. Deus disse: como é que eu vou te dar? Toda vez que eu quero te dar, tu não está preparado para receber. Tu quer tanto uma coisa, tu ora tanto por uma coisa, mas toda vida tu nunca está pronto para receber. Olha que a criança, ela foi orar por chuva, mas ela já foi com guarda-chuva. O que é que está faltando na tua fé de atitude? O que é que está faltando na nossa fé? Ah, pastor, eu quero tanto. Vamos dar um exemplo. A pessoa: eu quero tanto prosperar, pastor. Eu quero montar minha empresa. Eu quero montar minha empresa. Ai, Deus, me prospera. Me dá uma condição de eu trabalhar por conta própria. Eu estou humilhado, cansado de ser humilhado, de pegar ônibus lotado todo dia, de ser humilhado pelo patrão. Eu quero montar minha própria empresa. Mas não faz um curso, não se capacita, não aprende nada, não faz treinamento de nada. Aí Deus diz assim: oxe, que oração é essa, rapaz? Você tem que orar e agir. Nós temos que orar e agir já em cima da nossa oração. Isso sabe o que é? Fé. Deus, eu quero montar uma empresa. Aí Deus diz: amém, vamos lá, o meu poder está aqui para te abençoar. E vai ser de quê? Não sei, Senhor, eu vou ficar aqui sentado esperando um anjo vir e trazer o maquinário, trazer as apostilas, trazer o treinamento por mim, fazer tudo por mim. Eu não sei, Senhor, eu estou esperando que venha tudo pronto. Não, meu irmão, orar e agir. Se a oração é de fé, tem que agir. Amém? É igual o jovem que diz assim: eu quero ter um futuro próspero, eu quero ter uma família abençoada, eu quero ter meu carro, minha casa, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero prosperar, eu quero ser um jovem próspero. Mas é preguiçoso. Para fazer uma prova, o pai tem que estar em cima, a mãe tem que estar brigando. Não, tem preguiça. Meu irmão, como é que vai prosperar desse jeito? A oração, ela vem junto com uma atitude. Amém? O Hudson Taylor, ele diz assim: olha, quando trabalhamos, nós trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Quando trabalhamos, nós trabalhamos, mas quando oramos, é Deus que trabalha por nós. Mas a gente tem que trabalhar, fazer a nossa parte. Então, ore já em cima da resposta, já crendo na resposta. Alimente sua fé com a palavra. Não ore por obrigação, ore por convicção, por certeza. Amém? Terceira coisa, terceira atitude para potencializar a sua oração. Terceiro, persevere na oração. Perseverança na oração. Vamos repetir? Perseverança na oração. Lucas capítulo 18. Jesus conta uma parábola que fala sobre isso. Eu já li ela aqui também. Lucas capítulo 18. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus,
nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus próprios escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contanto, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Lembra de Elias? Elias, quando orou para chover, ele orou 7 vezes. E no final das suas orações, ele manda o servo dele e diz: vai lá, vê lá se tem alguma nuvem. Aí o servo volta e diz o quê? Não tem, não vai chover. Apenas uma nuvenzinha bem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Só tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Perseverança é sinal de fé madura. Se a sua fé está madura, você é perseverante. Ou se você é perseverante, é sinal que a sua fé está madura. Porque quem ainda tem uma fé verde não costuma perseverar. Ah, mas eu orei, e Deus não respondeu. Persevera, persevera, persevera. O Charles Spurgeon dizia assim: olha, porque você deixaria de orar se ainda não viu a resposta? O silêncio de Deus não é sua recusa. Nem sempre porque Deus não respondeu significa dizer um não. Deus tem os seus motivos. Às vezes a demora é por outro motivo, mas não significa dizer que seja um não. Então a gente precisa continuar perseverando na oração. Não desista, continue orando, continue, mesmo sem ver, mas continue em oração. A oração tem que ser com perseverança. Amém? Quarta atitude para a sua oração ser potencializada: vida de obediência e alinhamento com a vontade de Deus. Repita: vida de obediência e alinhamento com a vontade de Deus. 1 João 5,14. Lá no final da Bíblia, 1 João 5,14. Primeira carta de João 5,14. Grava isso aí. Quem tem um marca-texto, marca logo na sua Bíblia. Aquele marca-texto, as mulheres ganharam marca-texto, né? Se você não tem, compre um. Bíblia de crente bonita é Bíblia colorida. Bíblia de crente de que lê Bíblia é Bíblia colorida, viu? Cheia de marca-texto. 1 João 5,14 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos... Então a minha oração tem que ser por base de obediência e alinhamento com a vontade de Deus. Muitas orações não são respondidas porque não estão debaixo de obediência e não está debaixo de alinhamento com a vontade de Deus. Por exemplo, você quer algo, mas não é da vontade de Deus. Deus não vai te dar. Não é. Você quer algo, mas não está em obediência. Deus não vai dar. A maioria dos pais e mães aqui gosta de abençoar os seus filhos. Mas qual é a exigência que você faz para o seu filho? É obediência, não é? Não é uma das coisas que nós pais pedimos aos filhos? Olha, se você me obedecer... Ô mãe, ô pai, me dá aquele negócio. Dou não, você está muito desobediente. Não é assim que a gente faz? E tu acha que Deus vai fazer diferente? Tu acha que Deus vai dar algo para os filhos que é desobediente, rebelde? Tu acha que Deus vai dar algo que não é a vontade dele? Não dá. Eu já vi gente nesse tempo que eu tenho de fé. Eu já vi gente, pelo amor de Deus. Olha, eu já vi mulheres orando por um homem que não é para ser dela. Mas eu quero ele, eu quero ele, eu quero ele, eu quero ele, eu quero ele. Ele é lindo.
Tenha vergonha na cara. Ele não é para você. Não é a vontade de Deus. Tu está insistindo numa coisa que é contrária a Deus. Aí não tem perseverança que dê jeito. Aí não adianta. Mas pastor, não, esse aqui, olha, todos os princípios estão em acordo. Não adianta viver um e querer infringir os outros. Mas pastor, o senhor disse que se eu orar crendo eu já recebi, pastor. Mas tem que estar todos os princípios em concordância. Aquilo que você crê que já recebeu tem que estar dentro de obediência e alinhamento com a vontade de Deus. Não adianta você pedir uma coisa que Deus não quer te dar, que não é para você. Ah, mas eu quero. A maioria de nós, para não dizer todos, quando o filho fica insistindo, a gente deixa ele estribuchando no chão. Pode ficar aí, eu não dou. Agora que eu não vou dar mesmo. Porque eu já não queria dar, e agora você está me fazendo vergonha. Agora que eu não vou dar mesmo. Fique chorando aí, pode morrer de chorar. E não adianta tentar chorar para convencer Deus não, viu? Lembro que uma vez eu fui fazer isso lá em casa, quando eu era pequeno. Eu queria, não sei nem o que era, mas eu queria alguma coisa. Eu não me lembro desse dia. Eu queria alguma coisa, meus pais não queriam me dar. E aí eu disse assim, eu vou usar uma tática, eu vou chorar até eu conseguir. Passei 3 dias chorando de besta. Se eu não levei uma mãozada, eu não lembro, mas 3 dias chorando, direto. Quanto mais eu chorava, era pior. Porque não estava debaixo de obediência, não estava alinhado com a vontade dos meus pais. Deus também. É muito complicado, a gente já cantou aqui aquela música, mas é muito complicado a gente cantar uma música e dizer assim: o crente quando chora, o Senhor responde. Será? Às vezes a mulher está chorando pelo marido alheio. Faz ela morrer para ficar com ele. Deus diz o quê, rapaz? Tenha vergonha. Nem sempre a oração do crente comove Deus, viu? Deus não seguia por comoção, ele seguia por fé, por obediência e alinhamento à sua vontade. Porque se fosse assim, ele tinha resolvido o problema de Jesus. Jesus foi lá no Monte das Oliveiras, lá no jardim do Getsemane, e começou a chorar, não foi? Chega, ele chorou tanto que suou sangue. E ele angustiado lá: Senhor, se puder, passa de mim esse cálice. Deus, posso não. Aí no final ele diz: mas Senhor, então faz a tua vontade. Vamos lá. Então a oração contra a vontade de Deus, Deus não atende. Amém, queridos? Deus não atende. Então pedir fora da vontade de Deus é como tentar abrir uma porta com a chave errada. Alguém já tentou abrir uma porta com a chave errada? Não funciona. Porque está fora da vontade de Deus. Você está com a chave errada. A chave tem que ser a certa, a alinhada. A chave da obediência. Não é? O acesso está bloqueado. Deus não ouve. Então, antes de você orar, pergunte-se: o que estou pedindo glorifica a Deus? Será se isso que eu estou querendo tanto e pedindo tanto glorifica a Deus? Será se isso está alinhado com a vontade de Deus? Será, Senhor? Faça como Jesus. Pai, eu quero muito isso, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque Deus sabe do futuro. De repente você está insistindo numa coisa que, se Deus deixasse, você ia se arrebentar todinho. Deus sabe do seu futuro, você não sabe. Você está chorando tanto para ter uma pessoa do teu lado, e aquela pessoa depois vai te fazer tanto sofrer, e Deus sabe que ela vai te fazer sofrer, por isso Deus não te dá. Pode ser uma pessoa, pode ser um emprego, pode ser qualquer coisa que vai te fazer sofrer, Deus não vai te dar, porque tem que estar alinhado com a vontade dele. Amém? Quinta atitude que nos potencializa a oração: espírito de gratidão e adoração. Espírito de gratidão e adoração. Você vai orar junto com fé, ore com espírito de gratidão. Filipenses 4:6 diz assim, olha:
Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Vamos repetir? Não fiquem preocupados com alguma coisa, ou com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Ações de graça é o quê? Gratidão, atitude de gratidão, de ser grato. Ei, gratidão demonstra fé no cuidado de Deus, mesmo que a resposta não venha. Quando você é grato, Deus, Ele, qual a palavra que eu posso usar? Quando você é grato, Deus, Ele se alegra com quem é grato. Porque até nós que somos pecadores nos entristecemos com pessoas ingratas. É uma verdade. Quem aqui fica triste com pessoa ingrata? Eu fico. Eu sou muito chateado com isso. Sou muito grilado com isso, com pessoas ingratas. Você faz pela pessoa e a pessoa te paga com ingratidão. Isso é triste demais. Isso é triste. E às vezes, Deus quer fazer, mas a pessoa é muito ingrata, não reconhece o que alguém fez por ela e o que Deus fez por ela. Observe que Jesus, quando vai multiplicar os pães e os peixes, está lá 5.000 pessoas lá sentadas, o mínimo, não era? Que era só os homens que contavam. 5.000 homens sentados, fora mulheres e crianças. Ele pega os peixinhos e os pães, levanta para o alto e diz: graça te dou. Aí manda os discípulos entregar. Os pães e os peixes saem se multiplicando. Todo mundo comeu e ainda sobrou 12 cestos. Olha a atitude de gratidão. Graças eu te dou, Senhor. Amém. A gente ora, a gente usa a fé, a gente persevera, a gente faz tudo isso, mas a gente tem que ser grato. Não adianta ficar com ingratidão reclamando: mas Deus não faz o que eu quero. E o que Ele já fez? Só porque Ele não fez aquilo que você quer, aí você está chateadinho com Deus? É motivo para você não querer mais Ele? É motivo para você não querer mais servir a Ele? É motivo para você querer sair até da igreja? Por causa disso eu vou sair da igreja. E as outras coisas que Deus fez? Isso é ingratidão, rapaz. Isso é ingratidão. E Deus não ouve o coração ingrato. A gratidão, a oração sem gratidão se torna apenas uma lista de pedidos. Orar não é apresentar a lista de pedido a Deus não, viu? Sabe, a pessoa vai orar: Senhor, eu vou orar. Aí abre uma lista. Eu quero isso, 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 quero isso. Tá bom, viu, Deus? Tchau. Amanhã eu trago de novo outra lista atualizada. Graças te dou pelo que eu já tenho, pelo que tu és, pelo que tu és para mim. Não é? E mesmo que Ele não tenha feito, nós temos que ser gratos até pelo que Ele ainda vai fazer. Amém? Vocês entendem isso? Davi foi o maior exemplo de pessoa grata. Você vê que ele escreve muitos salmos falando sobre gratidão. Ele começava os seus salmos louvando. Mesmo em meio à dor, Davi louvava a Deus. E louvar a Deus em meio à dor é um sinal de gratidão. Louvar a Deus em meio à dor é um sinal de gratidão. Grava isso. A gratidão transforma o ambiente da oração, colocando foco no caráter de Deus, não apenas nas circunstâncias. Quando eu louvo a Deus no meio da gratidão, eu estou dizendo a Deus que Ele é Deus, independente do que está acontecendo comigo. Ele ainda continua sendo Deus e eu estou sendo grato a Ele pelo que Ele está fazendo. Amém? Então, antes de pedir, agradeça. Agradeça antes de pedir. O coração grato abre portas. Eu tenho certeza que a pessoa que é ingrata com você, você fecha as portas para ela. Eu pelo menos fecho. Eu não nego não, eu fecho. A pessoa que eu já ajudei, e a pessoa me pagou com ingratidão, eu não tenho mais as portas abertas como era. E nem como vai ter com a pessoa que é grata.
Mas uma pessoa, é natural de nós seres humanos. Uma pessoa que é grata, e ela precisou de você, e ela agradeceu você, e ela mostrou gratidão para você. Lá na frente, quando ela precisar de novo, ela chegar: ô meu irmão, eu estou precisando daquele favorzinho seu. Pois não, meu querido, vem cá. Eu divido até o ovo com você, só tiver um. Por quê? Porque você agiu com gratidão. Então aqui eu tenho um ovo para comer, não tem problema não. A gente parte no meio, come uma metade, você come outra metade. Mas você é meu chapa, que nem diz o mundo aí fora. Por quê? Porque a pessoa é grata. E a pessoa grata, você dá até a roupa do corpo por ela. Sim ou não? Mas a pessoa ingrata, fecha as portas. Todo mundo fecha a porta para uma pessoa ingrata. Não seja uma pessoa ingrata, sabe por quê? Porque lá na frente, a gente nunca sabe. Lá na frente, depois você vai precisar daquela pessoa e você nunca agradeceu, nunca mostrou gratidão. Aí lá na frente, lá vai você de novo. A porta está fechada. Sabe por que a porta está fechada? Porque você foi ingrato. Recebeu, foi-se embora, não foi nem agradecer, não foi nem lá dar um abraço àquela pessoa. Quando estava precisando, era ótimo. Quando não estava mais, nós não podemos ser assim. Nós temos que ser pessoas gratas aos nossos irmãos, a Deus, a família. Nós estamos no culto de família. Trazendo para a família, nós temos que ser gratos. Reconheça a gratidão dentro da sua casa. Seja grato dentro da sua casa. Filhos, sejam gratos aos seus pais. Cadê os pais daqui dessa igreja? Amém? Quando você é pai ou mãe, você sabe o valor de uma gratidão ou de uma ingratidão, não é verdade? Porque você é capaz de o que? O filho, você é capaz de o que? De dar e ficar sem. Dar para o filho e ficar sem. Não é? Do mesmo jeito, marido e mulher, e etc. Em todas as áreas da família, nós temos que aprender a ser grato com as pessoas que nos ajudaram. Amém? Até com os amigos. Até numa empresa que você passa, você tem que aprender a ser grato. Aquela pessoa te deu oportunidade, te ajudou. Na hora que você mais precisava, você tem que ser grato com aquela pessoa. Sabe por quê? Porque a porta vai estar aberta. Amanhã ou depois, você precisar. Talvez nem seja você que precisa. Talvez nem seja você que vai precisar, mas um filho seu. Um filho seu vier a precisar, aquela pessoa que você foi grata, só em você chegar: ô fulano, por favor, o filho meu aí está precisando, olha, de tal coisa, está precisando de um estágio, de uma vaga, está precisando de uma coisa, você desenrola aí para mim. Não, meu amigo, pode deixar, pode mandar, mesmo que seja você. Não é assim que acontece? Por quê? Porque você deixou a porta da gratidão aberta. Rapaz, isso é sensacional. Isso é sensacional. Você deixar a porta da gratidão aberta para qualquer pessoa poder te ajudar, poder estender a mão quando você tiver caído. Porque uma pessoa ingrata é triste. Me lembrei agora que essa semana eu estava no lugar, aí chegou, num lava-jato, chegou um carro da funerária. O carro da funerária e carrega o defunto, né? Entrou, aí o rapaz sentou do meu lado e eu fiquei conversando com ele. Eu digo: o cara da funerária, que legal. Vou começar a conversar com ele e saber como é que é o trabalho dele. Rapaz, ele me falou cada coisa. Cada coisa assim terrível, né? Entre elas, coisas que ele dizia que às vezes, para não ir na funerária no outro dia de manhã, ele levava o defunto para casa. Estacionava o carro, o defunto dentro, para de manhã já ir direto para o cemitério, ó. Eu digo: fala-me Deus, então a mulher não disse nada. Não, eu nem falo para ela que o defunto está lá dentro do carro. Eu digo: fala-me Jesus. A pessoa precisa dormir num defunto lá na sua garagem. Ô marido, hein? Aí eu disse: rapaz, é mesmo, e tanta coisa que ele falava. Aí eu comecei eu disse: me diz mais coisas, assim, uns casos interessantes. Aí ele começou a dizer: rapaz, olha, teve um dia que eu fui por enterro, ele falou o nome da cidade, no interior, e eu não lembrei agora, mas ele falou assim: olha, eu fui enterrar o camarada e só tinha um familiar dele.
um familiar. Parece que era um sobrinho, uma coisa assim, não era nem irmão, não era nem nada, era um parente. E aí disse, e a confusão para levar o caixão lá pro buraco? Porque você sabe, o caixão leva assim, né? De 4, né? Não, ele tiver que levar na cabeça, 2. E não tinha outra forma, só tinha 2. Ele disse, quase eu não consigo, sol quente, rapaz. Atravessar o cemitério todinho para jogar o cabo lá no buraco. Eu digo, mas rapaz, onde é que estava a família desse homem? Onde é que estavam os amigos dele? Onde é que estava o círculo de amizade? Ele disse, meu amigo, nenhum. Se não fosse eu, não tinha tido enterro não, porque o cara da funerária que levou. Aí eu fiquei pensando comigo, olha que coisa, né? Foi muito bom esse camarada aí, não foi? Foi uma pessoa que deixou as portas abertas, não foi ele? Tinha muitos amigos, né? Ele era muito grato, né? Que na hora da morte não apareceu nenhum. Acho que a galera ficou em casa, graças a Deus que esse ingrato morreu. Às vezes a gente pensa que não tem fruto das coisas, mas tem, gente. É sério. Parece que dá vontade de rir, né? Mas é sério. Então, com Deus, a gente tem que ser grato a Ele. Lembre do que Ele fez por nós. Amém? 6º e último, atitudes para potencializar nossa oração: relacionamentos restaurados e espírito perdoador. Relacionamentos restaurados e espírito perdoador. Comigo, relacionamentos restaurados e espírito perdoador. Marcos 11, 25. Marcos 11, 25, já vamos orar. Segundo Evangelho. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Quando estiveres orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe essa pessoa, para que Deus que está no céu ouça a sua oração. Eu creio que esse seja um dos mais importantes. Para a nossa oração ser potencializada, a gente precisa restaurar relacionamentos e perdoar. Ter um espírito de que perdoa. Um espírito de perdoador. Ser uma pessoa que perdoa. Oração e mágoa não combinam, sabia? Oração e mágoa não combinam. Não adianta você orar com o coração cheio de mágoa. Não combina. O coração do orador, de quem ora, o coração precisa estar livre para Deus poder operar. Não adianta você orar, perdoe primeiro, limpa o coração primeiro, depois você ora. Senão é oração vã. A falta de perdão é uma barreira espiritual, real. É uma barreira real. A falta de perdão, quando a gente não perdoa, há uma barreira, uma parede de bronze aqui, ó. Minha oração bate e volta, não sobe até Deus. É igual quando a gente tenta fazer uma ligação. Você já tentou fazer uma ligação e o sinal fraco? Já? Você tentou falar, a pessoa não estou te ouvindo, a conversa não flui, a conversa corta. Assim é a oração quando o coração está bloqueado, cheio de mágoa. Não se conecta com Deus. O John Wesley disse assim, ó: Deus não derrama sua graça em um coração cheio de amargura. Deus não derrama graça em um coração cheio de amargura. Então, você quer ter sua oração respondida? Libere perdão. Libere perdão. Resolva pendências. Tem uma pendência? Resolva. Espere o momento certo. Mas chegue, resolva.
Se você não tem coragem de resolver só você e a pessoa, chame alguém de Deus. Chame alguém com maturidade para conversar os três e resolver aquela pendência. Mas não adianta ficar com o coração cheio de mágoa, que as suas orações vão ser bloqueadas. Então libere o perdão. Isso libera a oração. Quando a gente libera o perdão, a oração chega, flui. Limpe seu coração para que a sua oração flua com liberdade. Ah, Jesus, o poder da oração é real, ela é potencializada, mas ela não está apenas das palavras, ela precisa dessas atitudes. Se nós queremos ter as nossas orações ouvidas, nós precisamos cultivar um coração alinhado com Deus, ter essa fé, essa perseverança, essa obediência e essa gratidão. Nós vamos agora orar, porque a oração é o meio no qual nós nos conectamos com o Senhor. Mas é a atitude, essas atitudes que definem a profundidade e a qualidade dessa conexão. Fique de pé em nome de Jesus. E responda para você mesmo. Você tem orado, mas não tem tido resultado? Veja se as suas orações não estão incluídas aqui nessas atitudes. Talvez tu tenha orado. Amém. De Jesus. Nós te damos graça, Senhor, por esta palavra. Nós te damos graça, Senhor, por este momento.